que lançou na Novo Tempo agora e também está disponível nas redes sociais, no YouTube. É só você procurar com esse nome aqui, ó. E nós gostaríamos que isso fosse visto por todos da Sala 57, tá bom? Williams Costa Júnior, Histórias de Louvor e Adoração. Eu assisti todo, extraordinário, uma música de qualidade, sabe aquela adventismo, assim, você sente o cheiro do adventismo, né? Da ideia adventista da música. É uma benção. Se você não assistiu ainda, pode buscar lá no YouTube, e sim, ó, Histórias de Louvor e Adoração. Vai aparecer, você assista. É, é uma benção. E dentro desse, dessa celebração da vida do pastor Williams Costa Júnior da Sonete também, da sua esposa, ele teve a gentileza de nos convidar para fazermos parte de um dos testemunhos dessa celebração, porque eu vou me converter fruto do trabalho do pastor Bulhon, do pastor Williams e da Sonete. Eu sou fruto desse trabalho. Quando eu vim para a igreja, eu fui apresentado à igreja, para você ter ideia, eu não recebi um estudo bíblico. Eu batizei depois que eu fui entender a maior parte das doutrinas adventistas e das nossas crenças, há 35 anos. E o impacto da vida desse ministério foi que impulsionou a minha decisão para a tomada de decisão ao lado de Cristo. E aí, imagina o privilégio. Eu disse para o pastor o privilégio que eu senti ao fazer parte de um dos testemunhos do evento, do momento que ocorreu, e ao mesmo tempo levar, porque ele identifica no momento a Sala 57 como o veículo, como o gestor da Sala 57 naquele momento ali, e ele faz questão de divulgar a sala. Foi um momento importante. Vou mostrar aqui um trecho para vocês. Eu estava assistindo a um culto na igreja de Niterói, na Central. O William estava pregando e de repente entrou a cantar uma moça, que era a Sonete. Eu não conhecia o Williams, eu não conhecia a Sonete, mas quando ouvi a voz da Sonete, pensei, essa voz é interessante para o apelo. Mas passou isso. Depois, quando planejamos acampar de Itabuna, perguntei aos que estavam perto de mim, você conhece alguém, algum compositor bom que componha uma música para acampar? E me deram o nome do Williams. Aí entrei em contato com o Williams, ele me perguntou qual é o tema, Conhecer Jesus é Tudo. Ele compôs a famosa música Conhecer Jesus é Tudo, que foi a música oficial da acampar. Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Já que a Sonete era a esposa dele, eu convidei os dois para irem a Itabuna e depois Itabuna, Deus fez que aquele evento ficasse marcado para sempre na vida de muita gente. E a partir de aí, pues, eles me acompanharam durante vários anos nas campanhas evangelísticas em diferentes lugares. Na minha adolescência eu não tinha nenhum contato específico com Deus. Para você ter ideia, eu liderava uma turma de pichadores. Mais de 100 eram comandados por mim. Bebia bastante e era assim que eu vivia, entre festas, uma vida desregrada. Foi quando eu me deparei com as mensagens do pastor Bulhon e comecei a ouvir junto, vem o ministério do pastor Williams e o ministério da Sonete. Muita gente acha que o apelo começa faltando 5 minutos para terminar a pregação. Não é verdade. O apelo, em realidade, começa nesses momentos em que o povo canta. As vozes de milhões de anjos, todos juntos. Então, o apelo continua depois com a oração e vou trabalhando no apelo. Então, no final, entra a música, porque onde não chega a palavra falada, chega a palavra cantada. Onde eles estavam, lotava, ginásios, qualquer lugar que eles estavam. Porque eles trabalhavam juntos ali, uma coisa inovadora, a gente nunca... Bom, eu já não via, porque não conhecia aquilo, e eu percebia na própria igreja como era tudo aquilo. E aqui em Brasília teve uma campal em 89. Quando eu tinha 7 anos,
teve a Campal em Brasília. Era uma época muito difícil, de poucos recursos. Nós éramos em 3 crianças, eu de 7, minha irmã mais velha de 8 e a mais nova de 4 anos. E nós fomos para Campal, meu pai tinha um Corcel 2, algumas vezes ele quebrou, deu problema na estrada, mas conseguimos chegar. E quando eu me deparei com o pastor Williams entrando no auditório e cantando com aquele sorriso largo que ele tem, uma comunicação extraordinária, Jesus, tu és a minha vida, aquilo começou a desconstruir. O primeiro contato assim que eu me lembro, que eu me recordo da música Jesus, tu és a minha vida, foi lá, ver o pastor Williams cantando, o pastor Bulhon, nós vimos lá a primeira vez. O Bulhon vinha e pregava, eu diminuía na cadeira de tão impactante que era aquilo. E quantas vezes eu entreguei minha vida a Jesus ouvindo a Sonete cantar. E aí, até hoje, assim, quando eu ouço os acordes dessa música, vem toda essa imagem na minha mente, da infância, da Campal, assim, eu acho que é o que mais eu relaciono. Então não tenho dúvida que esse impulso do ministério do pastor Bulhon, junto com o pastor Williams, somados à música da Sonete, foi o que me levou a tomar a decisão lá de Jesus e aceitá-lo como meu Salvador. Depois também, quando eu entrei na adolescência, a gente passa por alguns momentos de conflitos, de dúvidas, de incertezas, de medo. Eu cantava essa música, né? E eu achei um livro, Jesus, tu és a minha vida. Falei, nossa, é o nome da música. Me levou a ler o livro por conta da música e eu acredito que foi uma das minhas conversões ali. E nos acampamentos, essa música também era sempre presente. E eu e o Ederson crescemos juntos. E aí, em algum desses acampamentos, nós começamos a namorar. Um período simples, de poucos recursos, onde a gente tinha a igreja com toda essa programação adequada para jovens. É muito comum você escutar uma música e se lembrar de um período, assim como você sente o perfume e se lembra de um período da sua vida. E essa música marcou esse período. Quando eu ouço essa música, é como se eu voltasse nos primeiros instantes da minha fé. Louvar e adorar a Deus, para mim, significa demonstrar o reconhecimento do que Deus é para nós. É a nossa reação diante de Deus, daquilo que Ele faz por nós, em todos os sentidos. O louvor e a adoração é um momento que você pode estar mais próximo de Deus. Faz você lembrar quem você é, de onde você veio, o que você já passou. E olha como é interessante, porque você está louvando a Deus e agradecendo a Deus e numa mesma música Ele pode te dar todos esses sentimentos, essas sensações de agradecimento, né? de sonhar, de estar triste e ficar feliz, de se contentar, né? Eu não sou cantor, eu sou adorador. E a música me acompanha na adoração. Estou dentro do carro, eu adoro cantando. Eu fecho os vidros do meu carro, coloco todo o volume e choro com Deus cantando ali. A música é o fio para mim, é o fio que guia um processo de adoração maduro, profundo. Porque a música é o sermão cantado. Vamos agora todos levantar e confirmar uma verdade espiritual maravilhosa. Essa voz, ela tá misturada com a fé, né? Porque a raiz, quando a gente nasce na fé, isso fica muito, muito guardado, né? Preciosamente. Eu escrevi para o pastor assim: meu pastor, peguei esse recorte, coloquei no privado do pastor Williams e disse: pastor, passando aqui para agradecer sua bondade ao inserir em uma festa tão linda o meu testemunho ligado ao movimento da Sala 57. Confesso que ao ver tantos nomes altamente relevantes para a igreja, me sinto tímido e ao mesmo tempo agradecido demais da conta pela linda oportunidade. O senhor não vai entender, mas estar ali contigo, sua esposa e o pastor Bulhon era algo impensado, distante até. Minha vida mudou. Fui encontrado na voz do pastor,
em suas notas musicais e nas vibrações das cordas vocais da sua esposa. Mais uma vez, muito obrigado por tamanha bondade. Eu e minha família, Sala 57, seremos para sempre gratos. Forte abraço, meu pastor, e coloquei os símbolos da Sala 57. Meu agradecimento a esse homem de Deus aqui, que vai continuar trabalhando até que Jesus volte nas nuvens dos céus com poder e grande glória, né? Chama, Amém. chegar aqui o pastor Williams Costa Júnior para ele falar ao nosso coração aqui mais uma vez. Bom dia, pastor, tudo bem, querida? Bom dia, é um prazer muito grande estar de volta aqui na sala 57. Então, agora deixa eu contar o meu testemunho sobre como Deus me fez encontrar a sala 57. A irmã Raquel Fonseca um dia me falou que eu precisava entrar na sala 57. E ela falou maravilhas de quando ela veio, as experiências que ela teve. E eu fiquei curioso. E uns 2 dias eu tentei entrar, mas não consegui espaço. Eu clicava, já estava lotado, aquele monte de gente logo no começo. Eu digo, gente, que negócio é esse? Um negócio tão cedo, a hora do povo estar dormindo, fica esse monte de gente aí que não tem espaço para eu entrar. Aí passou mais um tempo, finalmente eu consegui entrar, fiquei encantado. Depois veio o convite para a gente convidar o pastor Ted Wilson para participar. Ele veio naquele programa especial, naquela vigília, foi inesquecível. E eu sempre guardei no coração o ministério que vocês desenvolvem e a paixão que vocês têm para clamar pela vinda do Espírito Santo, né? Realmente é uma multidão em busca do batismo diário do Espírito Santo. E aquilo tudo ficava na minha cabeça. Só que em paralelo, eu recebi umas mensagens. Eu ouvi dizer que você foi lá na sala 57. Você cuidado, aquilo é um grupo de fanáticos, esse pessoal fica aí de madrugada e falava e tal. Eu ficava assim, mas será que é? Será que é tão ruim assim? Eu fui lá, achei bom. Eu não estou vendo nada. Aí eu consultei alguns líderes da igreja. Eu consultei líderes a nível de união, de divisão, de acesso, e a sala 57. Todo mundo me falou bem da sala 57. Isso, inclusive, antes de eu chamar o pastor Ted Wilson, né? Aí ele veio, ficou muito feliz, comentou comigo que foi uma alegria participar daquele culto lá na vigília, na sala 57. E eu guardei tudo isso no coração. E com o tempo eu fui aprendendo sobre o ministério do pastor Wagner Almeida, ouvi outros testemunhos. Eu tenho uma irmã que é fã de carteirinha da Sala 57, a Tânia, e ela assiste os cultos e manda as mensagens no chat da família. Então, recentemente estava para sair esse projeto Histórias de Louvor e Adoração, e eu terminei descobrindo que o ministério do pastor Wagner, ele começou, quer dizer, o ministério não, a conversão, né, antes do ministério, ele começou com esse contato com a palavra cantada e falada. E aí veio a vontade da gente incluir essa história que, a propósito, tem sido uma bênção. Aproveitar agora para dar um pequeno testemunho para vocês. Esse projeto que ele apresentou, o Histórias de Louvor e Adoração, ele é só de música antiga. Só de música, vamos dizer assim, só de música velha. E eu sempre soube, como produtor musical, que brasileiro só gosta de novidade. Eu, na minha cabeça, eu digo, gente, esse negócio esse história de louvor e adoração, isso vai ser um fracasso. E eu estava achando aí umas 10 mil visualizações, 12 mil, estava bom demais, 10 mil, 12 mil visualizações. Mas Deus, ele surpreende a gente, né? Porque depois de tantos anos servindo ao Senhor, tudo que eu queria era só ter um registro das bênçãos de Deus ao longo de 60 anos.
mas Deus abençoou de uma tal maneira. Eu estava vendo ontem, já passa de, eu acho que está na faixa dos 116 mil visualizações. Um programa de quase 2 horas. Estava vendo você falar, Pastor Wagner, de o pessoal fazer, mandar o link aí de tudo, porque o trabalho que você desenvolve é contra toda essa pressa e salta de um, vai para outro, que é coisa da rede social. Um programa de quase 2 horas com mais de 100 mil visualizações é uma bênção de Deus. E eu, antes de entrar na minha reflexão na palavra de Deus, hoje eu queria dar os parabéns pelo ministério da Sala 57. Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, você me corrige, Pastor Wagner. Mas tem mais de 1.000 vídeos no YouTube, né? Mais de 1.000 vídeos, estamos chegando a 20 milhões de visualizações no Era o conjunto que eu ia do falar canal. agora. 19 milhões e pouco, quase 20 milhões de visualizações. Quem diria que num tempo em que o povo fica saltando mensagem de 30 segundos. Mensagem de 30 segundos. Se houve 10 segundos, passa para outra coisa. Houve mais 10 segundos, passa para outra coisa. E roda, e roda, e roda. Facebook, TikTok, Instagram. A gente não para. Mas um negócio comprido, como é o conteúdo da Sala 57, tem quase 20 milhões de acessos. Isso é um milagre, gente. Isso só pode ser uma coisa de Deus, né? E é uma realidade que vocês estão em movimento, essa multidão em busca do batismo diário do Espírito Santo. Eu gosto muito dessas 4 frases de vocês que definem a vida no Espírito, o amor incondicional, a missão atrativa e a comunidade saudável. O que são as 4 frases? Você pode dizer junto comigo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, eu creio mais em Deus porque você existe e você é parte visível de Deus. Amém? É Amém? maravilhoso. E o reforço da repetição disso aí, ele vai consolidando na mente e no coração a certeza da esperança que a gente tem, a certeza da vida eterna. Há algum tempo atrás, Deus me deu uma música que eu gostaria de compartilhar com vocês a letra, que ela diz assim: quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus por dentro e por fora a toda hora, o tempo todo. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. Você é meu irmão, você é minha irmã. Sabe mais quem você é? Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você reflete luz por onde você anda. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. É por isso que quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. E é por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Que Deus abençoe muito você e que você ande o tempo todo na certeza dessa mensagem espiritual, que é a base da nossa fé. Se a gente existe, é porque Deus nos dá essa esperança, Deus nos dá essa certeza. A gravadora Novo Tempo, ixi, a bateria está querendo acabar e eu não estou conseguindo conectar aqui, mas nós vamos conseguir. Deixa eu ver. Não conseguiu aqui. Mais um minutinho. Enquanto o senhor faz o ajustezinho, pode ficar tranquilo. Eu vou chamar o senhor aqui já já. Aham. Fique tranquilo, faça o ajuste da telinha. Que coisa, né, irmãos? O pastor, quando ele fala sobre a minha conversão, tudo que acontece aqui na sala
ele é responsável por isso. Porque quando você ganha uma pessoa para Jesus, todo o fio da salvação na vida daquela pessoa e na vida daqueles que vão encontrar Jesus através de quem aceitou Jesus pela sua existência, também é responsabilidade sua. Então, a Sala 57 é uma extensão do próprio ministério do pastor Williams, quando Amém. a vida dele impactou a minha própria história. Não é extraordinário isso? Isso é fantástico, né, pastor? Amém. Louvado Antes de seja eu Deus. continuar, queria que o senhor tomasse só um cuidadozinho, pastor. O senhor está próximo e estamos perdendo um pouquinho da cabeça do senhor em Ah, cima. tá. Tá. Tá É, bom. tá ótimo. Sim, do Gente, conector, está tudo certo? tudo certo. Tá Quando o funcionando senhor agora. for começar a pregar, eu preciso passar um videozinho antes, que é o do Vale dos Pode. Ossos Secos, Tá orar bom. pelo senhor e Tá. agradecer, viu, pastor? De coração agradecer pelo que o senhor fez e fortalece demais a Sala 57. A gente é muito Amém. agradecido. A Tânia vai testemunhar na próxima semana, que é a sua Tá irmã bom. frequenta conosco aqui. Bom, você que está Amém. acostumado com a sala, sempre antes da mensagem nós rodamos Ezequiel 37 para mantermos o foco do porquê a sala existe. Precisamos estar em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, o seu representante, enviado para estar conosco e em nós, para aqueles que têm um clamor insistente. Eu vou orar pelo pastor, pela mensagem dessa manhã. Logo depois, vamos ter uma conversa, uma entrevista sobre a vida dele, e contar um pouquinho dos detalhes, você conhecer mais um pouco do pastor Williams Costa Júnior, sua esposa, seu ministério. Pai bondoso, nós agradecemos pela vida do pastor Williams. Ele vai trazer a mensagem para nós agora e pedimos, por gentileza, Espírito Santo, é impossível que essa mensagem chegue a todos aqui, humanamente falando, de maneira precisa, na compreensão que o pastor Williams tem no coração. Então, só o Senhor, Espírito Santo, pode traduzir esta mensagem para a necessidade de cada adorador nesta manhã, por isso pedimos, opera desta maneira, por Jesus. Amém, Amém. amém e amém. Você vai ver e ouvir Ezequiel 37, que é o foco dessa sala, compreensão do ministério prático do Espírito Santo, para que ele nos alcance, né, de maneira precisa e, sobretudo, transformadora. Um Amém. minutinho só que o nosso vídeo, que está sempre no local, decidiu desaparecer, mas acabou. Passear. Vamos lá, então. Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, logo depois a mensagem do pastor Williams. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Amém. Bom, amigos, é o seguinte. Uma realidade que acontece com frequência na nossa vida é a gente passar por rejeição.
A rejeição, ela acontece de diversas maneiras, com diversas pessoas em diversos lugares. O segredo da vida é a gente ser aceito. E é nesse sentido que a rejeição é uma tragédia, é um desastre muito grande. É, eu não sei se você é uma esposa que se sente rejeitada pelo marido. Eu não sei se você, como marido, se sente isolado, rejeitado da sua esposa. Filhos que não se sentem, não sei se é um filho ou uma filha, que não se sente acolhido por seu pai, por sua mãe. Você está aí num canto aí, esquecido, rejeitado. Estudiosos comprovam que o grande segredo das redes sociais é essa busca de integração, de relacionamento, de aceitação. Mas, infelizmente, o resultado tem sido um desastre, porque nessa multidão de conexões que se faz online, na internet, nas redes sociais, o que as pessoas terminam descobrindo é uma solidão esmagadora. E o fato de que a rejeição alcança quando você faz uma postagem e não tem visualização, não ganha like e nem coraçãozinho, nem nada, especialmente para os jovens, isso tem se transformado num desastre. Já se falou muito sobre isso aí, a ponto de aumentar o índice de suicídios com jovens que se sentem rejeitados nos seus relacionamentos sociais. Eu não sei se você já teve experiência de trabalhar num local que você se sentiu rejeitado ou rejeitada. Você ia lá se sentia como um estranho, uma frieza, uma distância. Ou um Natal que você foi para celebrar em família, alguém falou uma bobagem, houve um mal-entendido, aí começou uma briga e depois de tantos anos ainda não houve perdão, restauração. Rejeição é uma coisa muito, muito triste. Mas eu venho nessa manhã, em nome de Jesus, para dizer para você que Deus não lhe rejeita. Ele não lhe esquece. E o verso que eu quero compartilhar nessa manhã com você é Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, a partir do verso 14, é uma mensagem do profeta para o povo de Deus, mas que bem serve para ser uma mensagem pessoal. Eu leio na versão internacional. Diz o seguinte: Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou. Olha, ao ponto de que o povo de Deus se sentiu rejeitado pelo próprio Deus e falar uma bobagem dessa. O Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Você já teve a ocasião de você dizer assim: não é possível que toda essa desgraça esteja acontecendo comigo. Deus esqueceu de mim. Eu faço oração, eu peço, ele parece que não ouve. Isaías falou o que era o sentimento do povo de Israel naquela época. Deus esqueceu de mim, Deus me rejeitou, eu me sinto abandonado, desamparado por Deus. Aí Isaías entra com um exemplo que é para acabar com qualquer argumento. É um exemplo forte, muito forte. Ele diz assim: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Quando uma pessoa usa um argumento como esse, é sinal de que, olha, eu estou dando esse argumento para a gente acabar com a conversa. Porque se você acha que Deus esqueceu você, que Deus desamparou você, que Deus rejeitou você por causa dos problemas que você está vivendo, esqueça! Lembre de uma mãe segurando um filho, dando de mamar. Será que essa mãe vai esquecer do seu filho? E olha, o mundo é tão mau que eu digo para você o seguinte:
vai. Eu já ouvi falar de mães que não queriam ter os filhos e colocaram o filho dentro de uma caixa de fruta e largou na porta de uma pessoa para ver se a pessoa queria que criasse. Como se fosse assim uma bagagem indesejável. Eu já ouvi o absurdo de uma mãe que não queria um filho e colocou no lixo. E quando o lixeiro chegou, viu o choro de uma criança, pegou e levou. Quer dizer, existe desgraça para tudo, ao ponto de mães rejeitarem os seus filhos. Eu acho que no tempo de Isaías não tinha chegado a esse absurdo ainda, e ele usou esse exemplo extremo, né? Ó, uma mãe não vai nunca esquecer do bebê. Se fosse hoje em dia, ele teria que usar um exemplo mais forte, porque hoje tem mãe que esquece mesmo do bebê, ele não quer saber, não tem compaixão com o filho que gerou. Mas a essência da mensagem aqui no verso 15 diz assim: embora ela possa esquecê-la, eu não me esquecerei de você. Repita comigo. Deus diz para você agora, nessa manhã: eu não me esquecerei de você. Fale. Eu não me esquecerei de você. Diga de novo, porque esse tipo de coisa a gente esquece. A gente fica se lembrando que Deus esqueceu, que Deus não pode, que Deus não consegue, que você ora, 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 que Deus é desobediente. Ele deveria estar fazendo assim, deveria estar fazendo assado, e não está fazendo. Ah, meu pai, o que é que eu fiz de errado para poder estar sofrendo tanto? Essa normalmente é a nossa vida. Mas a palavra de Deus está falando para você nessa manhã o seguinte: mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, que não tenha compaixão dele, Deus diz para você: eu não me esquecerei de você. Você está começando o dia e eu quero que você saia na certeza de que Deus não esquece você. Deus não rejeita você. Deus não abandona você. Mas, pastor, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que não faz assim? Por que que não faz assado? Ora, se Deus fizesse o que você quisesse, não precisava ter Deus. Deus seria você. É ou não é? Deus não é office boy da sua vontade. Deus não existe para fazer o que você quer. Deus existe para fazer o que é melhor para você. E às vezes o melhor para você é um período de paz, de tranquilidade, mas às vezes é um período de tribulação. Porque, infelizmente, muitas vezes é no meio do sofrimento que a gente volta o nosso coração inteiramente para Deus. Deus não castiga você para ver você sofrer, ele não tem prazer no seu sofrimento. Mas ele disciplina aqueles a quem ama. E veja, às vezes não é nem a disciplina de Deus, é a maldade do mundo mesmo. A gente vive num mundo de pecado. E esse mundo de pecado, ele é só cheio de tristeza, de dor, de separação, de desamparo, de rejeição, de injustiça. O pecado é uma coisa terrível. E Deus, ele garante para você que ele vai andar no vale da sombra da morte, ele vai estar ao seu lado, porque você tem ele como seu pastor. E ele, como seu pastor, não vai deixar você. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Deus diz para você nessa manhã: eu não vou me esquecer de você. Eu não rejeito você. Eu aceito você como você é. Por quê? Porque você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Sabe mais o que é que você é? Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Você não é qualquer um.
E tem mais uma coisa linda, lindíssima, nesse verso que a gente está vendo aqui, nessa passagem bíblica. No verso 16 diz assim: Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Que isso é muito bom, viu? Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. É, eu de vez em quando eu olho nas palmas das minhas mãos e vejo umas marcas que parecem umas letras. E tem aqui a mais parecida que dá, não é só na minha, eu acho que na sua também. Essas marcas, elas são diferentes de mão para mão, mas o que mais se parece aqui é um M. É ou não é? Aí o povo fala assim: olha, eu olho na minha mão, eu lembro de Maria. Quando eu olho na minha mão e vejo o M, sabe o que é que eu me lembro? O M é o W de cabeça para baixo, ó. O M é o W de cabeça para baixo. Então, quando eu olho na palma da minha mão, eu lembro o seguinte: a promessa de Deus se cumpre, porque na palma da mão de Deus tem um W de cabeça para baixo. O que que isso quer dizer? Mesmo que eu seja rejeitado, mesmo que eu seja abandonado, mesmo que eu tenha despencado, mesmo que esteja sofrendo mentira e injustiça, mesmo que eu esteja de cabeça para baixo, eu estou na palma da mão de Deus. E Deus não vai esquecer de mim nunca, porque Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Aí você vai dizer assim: mas pastor, então pede para Deus para eu parar de sofrer. Olha, eu vou pedir para Deus nunca deixar de você, porque eu tenho certeza que essa promessa já se cumpriu. E hoje, quando você sair para a vida, você tem que sair na certeza de que Ele está do seu lado, que Ele não lhe rejeita, que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Senhor, que Ele ampara você, que Ele é o seu amigo. Eu queria que nesse momento eu não sei quem é aí na sala 57, coloca aquela ilustração que eu mandei, que eu queria fazer um comentário. É a capa de um dos livros da CPB. Não sei se recebeu. Estou aqui. O senhor mandou para mim, meu pastor? Eu mandei para aquela menina lá, mas vou mandar para você também. Mande Espera para aí. mim que eu produzo ele agora aqui para o senhor. Então tá. Estou mandando agora. Só um minutinho. É, fotos e vídeos. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um pouquinho. Peraí, como é o nome da menina? Eu não sei se ela tá aí hoje. Ah, tá, cá, eu já sei. Fazer um forward, só um pouquinho. É um minuto. Cadê Jesus? Cancel here. Aqui, ó. Wagner, forward. Forward para Wagner. Cadê Wagner? Tá aqui. Estou bem aqui. Pronto, eu sei. Vê se chegou aí, Wagner. Não chegou. Senhor, tem misericórdia. Forward. Ou se você foi a Aqui. moderadora que ele mandou a foto, pode mandar para mim também, que eu cuido dela aqui. Mas continue tentando aí, tranquilo, pastor. Tá, um pouquinho. Wagner. Forward. Vê se foi agora. Acho que foi. Deu? Ok, um segundinho ela vai estar pronta. Hoje à noite, às 6 da tarde, logo depois do pôr do sol, a gravadora Novo Tempo vai lançar uma música individual que saiu no Histórias. E o nome dessa música chama-se Foi por Você Também. Essa música foi inspirada nessa pintura
E eu quero contar a história de como essa música foi feita, inspirada nessa pintura. Hoje, essa pintura é a capa de um livro de Ellen White, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Foi por você também. Mas quando a música foi feita, foi por você também, era a campanha de evangelismo de Semana Santa. E o líder ministerial da divisão sul-americana pediu para eu fazer uma música sobre esse tema. Aqui só tá, foi por você, mas o tema naquela ocasião, há muitos anos atrás, Foi por você também. Quem fez essa pintura foi um artista chamado Antônio Rios. Ele já descansa, está esperando Jesus voltar, mas ele pintou isso e eu fiquei impressionado com alguns detalhes. Wagner, dá uma aproximada nas mãos do garotinho. Isso, aí ó, tá bom, tá bom, tá bom aí. Eu quando olhei a pintura, eu vi o tamanho do prego na mão do garoto. E mais para frente, Wagner, dá uma aproximada na coroa, não, na coroa, perto da perna do garotinho. Eu vi a coroa de espinhos na pintura. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso na testa dele, entrando assim, nas carnes, o sangue escorrendo. Aí daí eu gastei muito tempo olhando o rosto do garoto. Coloca perto o rosto do garoto. Dá um zoom no rosto do garoto. Olha só. É o rosto de uma criança. Mas olha o olhinho dele. É coisa que só um artista consegue expressar uma coisa dessa. E eu fiquei pensando, meu pai, a tristeza, a lágrima caindo no rosto da criança, o cabelo dele meio desgrenhado, roupas simples. Ele olhando para mim e dizendo assim: Olha, o que Jesus fez foi por você também. E tudo aquilo foi me tocando, foi como é que se diz? Me comovendo. Aí eu olhei lá atrás a cruz. Mostra a cruz, Wagner, por favor. A cruz, sabe? E eu pensei, Jesus de pendurado nessa cruz, pregado com esses pregos, a coroa de espinho, o sangue correndo, e o garotinho me olhando e dizendo assim: Olha, tudo isso aconteceu por você. Por que eu estou falando isso para você? Essa pintura me inspirou a começar escrevendo o seguinte poema: Foi por você também que Jesus se entregou. Veja os cravos a rasgar as suas mãos e pés sem par. Foi por você também que o Mestre agonizou. Veja o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que Jesus mostrou o amor. Ele padeceu sem merecer e sofreu até morrer. Foi por você também que Jesus se entregou. E posteriormente, depois de escrever o poema, Deus me deu a melodia e a música foi usada naquela campanha muitos anos atrás. E recentemente ele ganhou uma interpretação maravilhosa da Raíssa e do Felipe Macedo, a Raíssa Andreoli e o Felipe Macedo. E é isso que vai ser compartilhado hoje às 6 da tarde. Então, se você tiver um amigo ou uma amiga que tem dúvida da presença de Jesus, que está precisando de um reforço espiritual, pode tirar a pintura, querida. Um reforço espiritual, ou está precisando de um encorajamento, manda, faz um forward desse link. Vai estar disponível às 6 da tarde. Porque eu tenho a impressão que essa mensagem que Deus me deu há tantos anos atrás, acho que uns 35 anos atrás, ela ainda pode ser de ajuda, não só para você, mas para outras pessoas.
Eu quero que Deus abençoe muito você. E que nesse dia, no meio das suas lutas, eu não sei se você está animado, se você está desanimada, se você tem problema. Acho que você não tem problema nenhum, não. Tá tudo bem, né? Tudo em paz. Ou se você sente algum momento de rejeição, de desamparo, eu espero que a palavra de Deus hoje tenha fortalecido você, para você enfrentar esse dia na certeza de que Deus não esquece de você, que o seu nome está escrito na palma da sua mão, mesmo que seja de cabeça para baixo, que nem o meu. Deus está do seu lado, Deus vai segurar você e Deus vai dar para você a certeza de que muito, muito em breve você vai vê-lo de mãos estendidas. E quando você olhar para aquelas mãos estendidas nas nuvens dos céus, você vai ver os cravos, o local dos cravos. A serva de Deus diz que do local onde estiveram os pregos vão sair raios de luz que vão mostrar para você eternamente o preço da nossa salvação. Se Jesus foi capaz de fazer isso por você, não existe razão para ele esquecer de você. Não se sinta desamparado. Não se sinta desamparada. Mesmo que uma mãe esqueça o filho, mesmo que ela não tenha compaixão por ele, Deus não esquece de você. Deus está do seu lado. E Deus vai lhe dar um bom dia na sua presença. Que Deus abençoe você, sua família e um forte abraço. Vamos ouvir essa poesia, pastor, que o senhor fez há muito tempo, que está sendo apresentada hoje, né? Amém. Nós vamos ouvir essa música. Ah, você está pondo aí já. O senhor falava, eu já baixei ela aqui, pastor, para a Tá gente bom, apresentar. Para quem não conhece, vai conhecer e vai vai ouvir. conhecer. Mas sempre um prazer grande estar aqui, viu? Foi por você também. Foi por você também que Jesus se entregou. Vejo os cravos a rasgar suas mãos e pés sem par. Foi por você também que Jesus se entregou. Foi por você também. Foi por você também que o Mestre agonizou. Vejo o sangue de Jesus deslizando sobre a cruz. Foi por você também que o Mestre agonizou.
senhor pode orar, meu pastor, por favor? Vamos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos e te agradecemos pela dádiva de Jesus, por sua intercessão, pelo seu poder, por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu sacrifício na cruz, que nos dá a certeza da nossa importância. Aqui nesse mundo de pecado, tudo parece que existe para empurrar a gente para baixo, para desanimar a gente. Mas quando a gente olha para o que Jesus fez na cruz, a gente tem certeza que uma pessoa que chegou a fazer o que ele fez por nós, ele não vai esquecer a gente, não vai rejeitar a gente, não vai desamparar a gente. E mais, com a inicial do nosso nome na palma da mão dele, ele nunca vai esquecer da gente. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza do ministério intercessor de Jesus Cristo, por ele constantemente mostrando o seu sangue, o seu sacrifício a ti, para que a gente seja limpo, para que a gente seja purificado, para que a gente seja restaurado. Muito obrigado por essa esperança. E ajuda-nos, Senhor, a sairmos hoje da sala 57 com a certeza de que tu vais estar ao nosso lado. Tu vais ser a nossa companhia. Serás a nossa força, a nossa inspiração. Que o teu Espírito esteja com cada um dessas 437 pessoas que estão conectadas nesse momento. E pelas milhares que irão assistir essa mensagem através do YouTube, do Facebook, do Instagram, de tantos outros veículos que tu tens disponibilizado para esse ministério. Abençoa a sua liderança, mas em especial abençoa com a pessoa mais fraca que estiver assistindo, para que ele possa sair dessa mensagem, dessa oração fortalecido. Abençoa igualmente, Senhor, a veiculação dessa música hoje às 6 da tarde pela gravadora Novo Tempo, para que ela possa ministrar no coração e na vida de muitas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu pastor. Nesse momento, nós já ultrapassamos mais de 3.000 pontos adorando conosco no YouTube. Amém. 400 aqui, pastor. Em cada ponto desse, nós temos, em média, 2 pessoas. Então, nós temos aí mais de 5, 6 mil adoradores. Ultrapassamos nessa reunião, pastor, que estamos agora, todos os dias, 10.000 pontos que adoram conosco aqui. Posteriormente, essa reunião chega a 15.000 novas visualizações. Somando tudo, nós temos Amém. o capítulo do Gério, pastor Ideraldo, pastor José Alves, José Carlos, Leide Van Ross, pastor Luiz do Espírito Santo, Francisco dos Santos, a pastora Maria Valente, dos Estados Unidos, está conosco. Esses são os pastores que estão aqui no Zoom Nossa, conosco. eu tô achando que isso é um concílio ministerial. Aqui, pastor, graças a Deus, todo dia é um concílio. A gente tem um monte de pastor. Que maravilha, Eles, louvado seja Deus. eles legitimam a sala. Você que é pastor, que está conosco aqui, se você tem uma experiência com o pastor Williams, ele representa para você, dá um toquezinho que eu quero que em algum momento você fale, representando o que ele representa para você e seu ministério. Eu ouvindo essa música agora, pastor, Hum. eu não sei como é que a mente de um músico funciona, porque eu não sei como é que é isso. O senhor diz, Deus me deu a poesia e posteriormente me deu a melodia. Mas como é Uhum. que é isso? Quando o senhor escreve, o senhor já. Como é que a música aparece, pastor? Como é que Deus entrega a música para o senhor? Olha, essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu tento responder da melhor maneira possível, mas eu sinto que sempre nas minhas respostas eu termino enrolando, porque no fundo eu também não sei. Que delícia isso, né? Os processos variam de música para música, de tempo para tempo, e também da experiência e de vida e mesmo de conhecimento nas áreas técnicas de, por exemplo, escrever a poesia, a rima, composição, etc. O que acontece comigo sempre é que, em geral,
eu sinto a inspiração de Deus da letra e da música. Entende? Quando geralmente vem a letra, já vem a música junto. Eu, por exemplo, esses dias eu estou fazendo uma música nova, só que além da letra e da música, aí vem o acompanhamento. Eu já escuto o acompanhamento. Claro que alguma dessas coisas demanda um pouco de prática ao longo dos anos que você desenvolve, etc. Mas normalmente é assim. E depois que eu fui para comunicação, aí já vem a ideia do filme, do videoclipe, do não sei o que e tal. Geralmente vem tudo junto. Vem essa letra, olha, seria bom ter essa imagem, mas não sei o que e tal. Agora, eu não consigo pensar separado, mas a minha fonte de inspiração sempre são as pessoas. Porque a minha vida é uma vida de observação das pessoas. E eu gosto de observar as pessoas. Eu gosto de, na linguagem corporal das pessoas, tentar entender o que a pessoa está passando, o que ela está imaginando. Eu olho nos olhos. Olha, o meu lugar preferido é fila de imigração com o aeroporto bem É cheio. grande, menino. Toda vez que eu vejo, venho especialmente aqui da Europa, África e tal, que eu chego em Washington, assim, de tarde. Eu já cheguei a ficar 3 horas na fila. E lá nos Estados Unidos, hoje em dia, tem uns negócios que você põe, passa automático, e o pessoal faz isso, fica perdendo tempo em fila. Eu amo estar lá, porque eu estar naquela fila, tem o mundo todo lá. É africano, australiano, indiano, japonês, chinês, todo tipo de gente. E eu fico olhando as crianças, as pessoas, os idosos. E aquilo me enriquece muito porque são todos filhos de Deus que precisam da salvação. Normalmente, quando eu componho, eu sempre tenho pessoas na cabeça. Eu tenho situações humanas. Cada identidade com situações e com momentos que eu imaginei, mensagens, tudo isso é inspiração. Você vê, eu falei, mas não sei se eu respondi, mas tudo bem. A cabeça do músico realmente é meio difícil de entender, porque vocês pensam diferente da gente. Isso é um fato. Acho que vocês pensam cantando, né? Se eu dizer, eu já penso a melodia, já penso a letra, vem a melodia e já vem o arranjo por trás disso, e agora já vem a imagem do vídeo. Porque assim, as palavras têm que ter o lugar, pastor. A frase ela precisa terminar na hora certa, porque a música tem uma métrica, ela tem que ter um início, um meio e um fim, ela tem que comunicar uma ideia. E como é que escreve para isso depois ser cantado? Rapaz, é um dom, né? É Extraordinário. coisa de Deus, é Deus. Eu só me sinto um veículo, um servo do Senhor. Eu não me Já sinto aconteceu, compositor. já Hã? aconteceu do senhor pensar uma música e não registrar aquela ideia e desaparecer, o senhor nunca mais retomar naquele ponto? Já apareceu várias coisas. Já apareceu isso de perder a ideia. Já apareceu também de eu ter uma ideia que eu achei que estava inspirada e tal, e a música nunca pegou. As pessoas não gostaram da música. Já aconteceu de, assim, eu ter certeza que a música é boa, tá tudo certo, mas logo que ela saiu, ela foi rejeitada. Só depois de uns 5 anos é que as pessoas, olha aquela música lá, olha que música é essa, que não sei o que e tal. Todo tipo de situação que você imaginar já aconteceu. Mas eu peço a Deus perseverança para seguir no ministério, né? E aí eu vou fazer uma pergunta difícil para o senhor. A música de preferência. Ixi, Ah, essa não tem, porque. E não é uma resposta política, é uma resposta sincera, porque é o seguinte: música para mim é como filho, como filha, entende? Quando ela sai, ela foi gerada. Então, tem músicas que as pessoas gostam mais, como tem gente que gosta mais de um filho seu do que do outro filho. Eu sei que, por exemplo, músicas como Mãos, Pedras, Jesus, Tu és a minha vida, Conhecer Jesus é tudo, Quando eu olho para você, esse tipo de música, ela mora no coração de um grande número de pessoas. Mas não é porque as pessoas gostam dessas músicas que eu não vou gostar de todas as outras. Porque cada uma delas é uma fotografia, é um momento, é uma experiência de comunhão com Deus.
Então, você não gosta da música, mas eu gosto porque ela foi um presente de Deus. Então, nesse sentido, eu não tenho como responder, sinceramente, porque cada uma para mim é especial. Cada uma para mim reflete uma ocasião na minha vida que, que Deus revelou, e aí a gente escreve para ficar registrado, né? O senhor é de uma família musical, extraordinária família musical, e o senhor canta também, né? Isso é uma bênção. Tem o dom ainda canta. Eu, se bater palma, eu desafino, pastor. É um negócio meio desafiador, assim. É, por isso que eu digo lá, eu não sou um cantor, eu sou um adorador, pastor. Fecha os vidros e vamos embora. E aí eu coloco minha alma naquilo e vou adorando a Deus. Amém. O senhor, quando pensa a música, como o senhor tem um vasto conhecimento de pessoas que cantam, o senhor também já imaginou um cantor específico que encaixa com aquela música? Também acontece isso. Já imaginei o cantor, fiz a música com todo carinho e já aconteceu muitas vezes desse cantor rejeitar a música. Quando eu falo para vocês de rejeição, de abandono, eu sei do que eu estou falando. Já passei muita rejeição, preconceito, crítica, injustiça, acontece de tudo. E isso parte o coração, porque aquela obra foi criada para a pessoa e a pessoa não viu a possibilidade de se identificar, de registrar através daquilo. Aí, não, olha, eu já estou com o repertório pronto e tal. Mas na maioria das vezes, as pessoas a quem eu dediquei música, elas se acolhem. Mas para evitar constrangimento para o cantor e frustração para mim, geralmente eu não dedico mais a música para um. A música está pronta. Quem quiser pode pegar, usar, cantar, gravar, tá tudo certo. Porque daí fica mais menos estressante, né? Eu compreendo o senhor, porque a gente vai mudar de pauta agora, porque encaixando já isso, né? É não entender, é um filho, né? É um filho, a pessoa não entende o filho que acabou de nascer da cabeça do senhor, está tudo pronto ali, isso vai acontecer, o propósito está ali, a pessoa ouve e não entende o que o senhor queria da Uhum, música. Às vezes a gente passa isso com a Sala 57, porque a gente fala da sala, as pessoas não entendem o ambiente, têm ideias absolutamente controversas sobre isso, e eu digo, mas como gostaria que eles entendessem isso, né? é. Lá no início, pastor, quando o senhor, com a Sonete, pastor Bulhon, Peraí, eu- antes de você falar sobre isso, só fazer um comentário. Foi exatamente percebendo essa situação que eu tomei a decisão de incluir a história da sala no Histórias de Louvor e Adoração. Porque, como eu sei por empatia como é que é isso aí, eu digo, não, na medida da possibilidade, vamos dar uma força para dar visibilidade, para dar suporte, para que esse ministério sinta encorajamento e vá para frente e prossiga. ó, vou mostrar o efeito da fala do senhor, como é que os adoradores da sala agradecem isso. A dona Ilza já mandou o Eu Te Amo para o senhor. Opa, que beleza, A Thalita e a irmã estão felizes com isso. A que Francisca está ótimo. feliz porque o senhor deu esse apoio para nós. Ó. A Francisca dizendo que maravilha, né? E Que aí, pastor, ótimo. nós temos milhares de pessoas que agradecem sua bondade em fazer Uhum. isso, emprestar, né? O que o senhor faz é emprestar a sua imagem para legitimar esse movimento, assim como os pastores que vêm aqui, e eu faço questão de ler os nomes deles todos os dias, porque os Uhum. pastores legitimam a sala, são pastores adventistas que têm história, são homens e homens, especialmente no Brasil, que entregaram a vida. Então, emprestam o nome para a gente, nós agradecemos demais essa Amém. bondade do Senhor. Amém. É, nessa transição, pastor, quando o senhor aparece com o pastor Bulhon e ele contou um pouco como é que vocês montaram esse trio poderoso aí pelo Espírito para alcançar os corações, era novo, era vanguarda, a ideia de muita gente, um orador, música, louvor congregacional naquela dimensão, a igreja não sabia o que era isso. Foi fácil implantar isso ou vocês sofreram rejeição também, pastor? A rejeição tem o tempo todo, né? Ela nunca passa, né, pastor? Não, deixa eu contar para você como é que foi. Ele contou na história lá, do Histórias, como ele conheceu Sonete, como ele me conheceu. Eu fiz a música Conhecer Jesus é Tudo e participei da Campal de Itabuna.
Em 89 teve a Campal de Brasília, com Jesus Tu És a Minha Vida. Aí depois dessas campais ele trabalhava na União Este, aí ele veio como departamental de jovens para a União Sul Central, em São Paulo, veio para São Paulo. Só que as igrejas começaram a convidá-lo para fazer semana de oração. E ele foi aceitando, aceitando. E como a gente morava em São Paulo, trabalhava no UNASP, toda vez que tinha alguma semana de oração, na medida do possível, Sonete e eu íamos nas igrejas. Então, Vila Carrão, a Igreja do Brás, a Igreja de Moema, a Igreja Central Paulistana, Brooklyn, a gente ia indo. Mas era muita semana de oração. E eu comecei a perceber nas semanas de oração dele um fenômeno interessante. Porque semana de oração, você sabe como é que é. Ela enche durante o final de semana e durante a semana é meio vazio. Mas mesmo durante a semana, a gente ia assim numa terça-feira, numa quinta-feira, a igreja lotada, as pessoas em pé e gente do lado de fora olhando pela janela para dentro da igreja. Aí na outra semana, outra igreja superlotada com gente na calçada. Eu digo, gente, esse negócio, sabe, não acomoda, as igrejas não acomodam essa pregação. Ele pregava, eu dirigia louvor, Sonete cantava, isso a nível de igreja. Aí eu pensei em um projeto que eu compartilhei com o pastor Bulhon. Ele estava na CPB e eu falei, pastor, eu queria falar um negócio com o senhor. Eu vou aí na CPB para falar com o senhor. Ele terminou as reuniões dele. Quando terminou, ele foi pôr gasolina num posto lá em Tatuí. E enquanto estava abastecendo, eu virei para ele no banco do carona e disse, pastor, eu tenho uma ideia da gente fazer um projeto no ginásio do Ibirapuera. Aí ele olhou para mim e disse, que projeto? É um congresso? Eu digo, não. É um negócio novo. E como é que vai chamar isso? Eu digo, olha, vai chamar Sol, Projeto Sol. O que é Sol? Eu digo, Sol é Semana de Oração e Louvor. É a mesma semana de oração que você faz nas igrejas, é o mesmo programa. Eu dirijo o louvor, o senhor prega, a Tonete canta no final, e isso é. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas isso não vai funcionar. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro para ginásio do Ibirapuera, cadeira, som, palco, luz? Depois, quem é que vai pagar isso? Em que departamento a gente vai juntar isso? Aí eu virei para ele e disse assim: ó, se for da vontade de Deus, ele vai abrir as portas. Tudo que eu preciso é que você pregue. Você acha que é possível fazer isso? Ele ficou assim, parado. E o pastor Bulhon, ele é uma pessoa muito séria. Às vezes não tem resposta para tudo. E quando não tem resposta, ele fica quieto. Eu já conhecia ele como era. Eu disse assim, ó, faz o seguinte, você pensa, se você acha que é uma boa ideia, você me fala. Se der certo, eu vou correr atrás de conseguir o ginásio, arrumar palco, luz, e cadeira, e toda infraestrutura, tudo isso aí para a gente fazer. Tá bom. Aí passou 3 meses. Quando foi um dia, ele me ligou. Ele disse, Williams, eu disse, sim, pastor. Sabe aquele negócio lá na Ibirapuera, negócio de sol que você falou para mim? Eu digo, sim. Tá votado aqui na União. Você pode aí fazer, só que a igreja não vai colocar um tostão. Tá entendido? Tá entendido. Tá bom, pastor. Aí eu peguei o voto da União, né? Pode fazer, mas sem dinheiro. Aí comecei a trabalhar com os empresários, amigos meus, que ajudaram a patrocinar tantos projetos. Disse assim, olha, tem esse projeto, pastor Bulhon, assim. Eu expliquei tudo. Pela bênção de Deus, um conseguiu o ginásio do Ibirapuera, outro conseguiu, junto com mais outro, dinheiro para pagar o aluguel do som. E olha, a gente pegou o melhor som que tinha na época, é um som do Genivaldo, que era usado para os shows do Roberto Carlos. Colocamos um palco profissional, arrumamos luz profissional, um outro arrumou cadeira, tudo certinho. E as igrejas começaram a ver o movimento, os irmãos ouviram falar e começou a haver um movimento para isso, né?
Aí, quando foi, estava tudo certo, graças a Deus, o povo abraçou. Quando foi no dia, a gente foi e ficou no camarim, lá esperando. O programa parece que ia começar às 7 da noite. Quando foi aí umas 5h30, pastor Bulhon foi para olhar o auditório, ele olhou o auditório. E tinha assim, eu acho que não tinha 10% de gente. Aí ele voltou, voltou no camarim, estava a Sonete e eu, ele disse assim, fizemos uma loucura. Eu digo, por quê, pastor? Não veio ninguém, não veio ninguém, não veio ninguém. Quem é que vem fazer semana de oração em ginásio? Isso é uma coisa de louco, isso aí nunca vai dar certo, que não sei o quê. Então eu digo, calma, pastor. O povo chega de última hora, vamos ter paciência. Aí ele ficou assim, meio bem frustrado mesmo, sabe? Aí ficou lá, nós fizemos uma oração, ficamos num canto. Quando foi negócio de 15 para 7, aí ele foi para dar outra olhada. Quando ele chegou, o ginásio estava lotado, cheio de gente. Ele voltou feliz da vida. Olha, o povo veio. Eu digo, eu sabia que vinha. Como é que não ia vir? Eles vieram, mas vieram ficar sentados no concreto, o frio. Aí era agosto, né? Aí eu disse, graças a Deus. Eu sei que quando ele começou a pregar, o ginásio estava super lotado. Continuou lotado a semana inteira e o resto é a história que vocês conhecem do projeto Sol veio Revive. O Revive é um sol de final de semana. É um acróstico, reuniões evangelísticas de vida, esperança, não sei o que, eu nem me lembro direito, mas é. Aí virou o projeto evangelístico da divisão. E o que eu digo é o seguinte: o que nasce de joelhos, mesmo com rejeição, mesmo com sacrifício, se a gente perseverar em nome de Jesus, ele dá vitória e ele abençoa. Bom, eu fui um desses que fui encontrado nesse ambiente. Pastor, era impressionante como Deus agiu ali em mim, eu penso nas milhares, talvez milhões de pessoas que, direta e indiretamente, sofreram essa positiva influência. Era impressionante, pastor, a densidade daquele lugar. O Bulhão, ele nunca pregou pouco, ele sempre passou de 1 hora nas mensagens dele, mas a gente não via movimentação. Quando o louvor congregacional entrava, a Sonete chegava, via Dolorosa, quando ela cantava essa música, pastor, meu Deus do céu. Então, quando eu falo no testemunho que eu diminuía, pastor, eu chorava tanto com a presença de Deus, que era um negócio fabuloso como o Espírito Santo usou isso, e ainda usa, né? Uhum. Com a internet, esses vídeos são replicados até hoje, pessoas buscam esse conteúdo para usar hoje como ferramenta evangelística, Amém. que é Louvado seja Deus. atemporal, né, pastor? Isso é atemporal. É coisa de E Deus. Tudo que é de Deus, ele permanece. É por isso que vocês que estão assistindo, eu peço que vocês não desanimem, porque o negócio do diabo é criar desânimo, frustração, porque daí você larga, fala, "Ah, Deus esqueceu." Para com isso, para de choradeira. O Senhor está do seu lado. Se você deixar que Deus enxugue suas lágrimas, quando ele vier com sua mão, você vai ver que o seu nome está na mão dele, porque você é dele, você não é qualquer um, você é especial. Eu tô falando uma coisa que eu sei, isso aí ninguém me falou, não, eu sei disso. eu li um texto de Ellen White, eu leio muito, né, pastor, para a gente trabalhar os conteúdos, e ela diz que no céu existirão encontros em que as pessoas vão abordar outras e dizer assim, ó, eu estou aqui porque você passou pela minha vida. O senhor tem Amém. noção de quantas pessoas vão tocar nas suas costas já nesse momento celestiais, né, transformadas num corpo glorioso, e eles vão dizer assim, pastor Williams, Hum. foi por você também. Amém. Mas o Olha, senhor olha, toca pastor Vai, muita gente, pastor, muita gente. Deus é tão bom que essa experiência maravilhosa eu já desfruto aqui na Terra. Eu ando por aí, outro dia, que agora a gente está com esse programa aí do ANN, né? Eu ando no aeroporto, às vezes, na cidade, nas praças, restaurantes, tem gente que chega e diz assim: Olha, eu vi, tu cantei aquela música, eu vi aquela notícia, não sei o que e tal. Eu digo: Ô Senhor, obrigado, porque Deus é bom, né? E sua misericórdia dura para sempre. Você imagina como é que vai ser no céu, rapaz, com todos nós?
a linha de extensão da salvação, né? Porque é uma onda de salvação que se cria, Uhum. porque a sala já alcançou mais de 3.000 pessoas, pastor. Então, elas também estão na mesma, se a gente pudesse usar a palavra, na mesma genealogia que o Senhor provocou em mim, com o Amém. ministério do Senhor, da Sonete, do Bulhão. Então, essa corda extensiva da salvação vai se revelar. Ah, meu Amém. amigo, mas vai ser muito choro bom, viu, pastor? Opa, vai ser muita alegria. E eu pretendo aqui ainda abraçá-lo pessoalmente. Em algum momento quero muito conhecê-lo pessoalmente, mas no céu eu quero dar um abraço no senhor bem grandão, Amém. transformado, num Amém. incorruptível. Vamos falar um pouquinho da sua vida? Vamos fofocar, pastor? O povo Vamos. quer saber um pouco mais da sua história. Onde é que você nasceu, o nome dos pais, quantos irmãos? É, como é que foi a sua juventude? É claro que tem muita história, mas para a gente Rapidinho é conhecer. o seguinte. Eu nasci na cidade de Recife, num bairro bem de periferia, chamado Arruda, um bairro chamado Água Fria. O Arruda é o distrito, né? No início de uma favela, uma moradia bem humilde. Ali foi o começo dos meus pais. E naquela singeleza eu nasci em casa. Não tinha, meus pais não tinham dinheiro para levar minha mãe para o hospital. E Deus foi bom. E com 3 meses eu fui desenganado pelo médico, mas pela misericórdia de Deus ele me restaurou e me deu saúde. Eu estou vivo e cheio de energia para servir o Senhor durante esses 74 anos da minha vida. O meu pai é o seu Williams Soares Costa, que descansa no Senhor. A minha mãe é Áurea Monteiro Soares, que também descansa no Senhor. Eu tenho 3 irmãs, Thelma, Tânia e Tércia, que são assíduas frequentadoras da Sala 57, servas de Deus, e as três cantam num grupo vocal chamado T-Trio. Um desses dias nós vamos trazer o T-Trio aqui na Sala 57, para vocês conhecerem, vocês vão gostar muito do T-Trio. E a gente, o que mais? Casei com Sonete, faz mais de 50 anos, né? Vai fazer 51, uma boa ideia. E para mim, Sonete é como o vinho, né? Quanto mais velha, melhor. Tem três Que filhos, delícia. tenho 3 filhos, ganhei mais três porque os três casaram, aí veio o genro, Nora, que para mim é tudo filho, então são 6 filhos, 6 netos. Cada casal tem dois. E um já está fazendo engenharia, olha que beleza. E o mais novo, Lourenço, tem 2 anos. No meio tem o Davi, que fez 16. Tem o Gustavo, que tem 12. Tem a Júlia, que tem 9. São os filhos do Tuí. Os dois maiores são da Carolina. E os filhos da Laura Morena são a Olivia, de 5 anos, e o Lourenço, de 2 aninhos. E essa é a vida. Deus abençoa a gente a despeito das lutas, das provações. Eu só tenho que dar graças a Deus em meio a qualquer circunstância, ou boa ou ruim, louvado seja Deus. É muito bonito ver, pastor, depois de muitos anos, e é um ministério do senhor intenso, né? O senhor, a mente do senhor dá para ver que não para em momento nenhum, o senhor está sempre projetando alguma coisa. E chegou no período de jubilação, teoricamente, alguns dizem assim, ah, graças a Deus, hein? Parei, não, o senhor continua projetando, continua vendo coisas novas, isso me inspira, porque eu também não quero parar de jeito nenhum. Eu só vou Amém. parar quando eu morrer, pastor, ou então. Amém. Esse tipo de ministério nosso só vai parar quando Jesus voltar para a gente Amém. experimentar Porque, né, pastor, essa vida nos foi entregue para ser desgastada pelo reino de Deus. Amém. E eu louvo a Deus pela sua proatividade É. espiritual, isso nos inspira muito. Show. Enquanto eu tiver saúde, eu quero servir ao Senhor. Com a Sonete, são 50 anos de história, pastor. O senhor conta lá nesse lançamento agora, como é que vocês se conheceram? Quem é que foi que chegou? Como é que foi foi o senhor que foi na Sonete? Como é que foi esse encontro, pastor? Não, eu que fui. Naquela época já era conhecido como compositor, era professor do IASP, né? E tinha 20 e poucos anos, era um professor solteiro. E ela chegou no colégio e era servideira na mesa dos professores, fazia horário educativo, servideira. Arroz, tomate. E eu observava, achei ela uma gracinha, gostei muito dela desde a primeira vez. Teve aquele lance lá
que conta lá no vídeo que eu vi ela brincando de pega-pega, disse, eu vou casar com ela e tal. Na Mas árvore, né, depois, pastor? é na árvore, é na árvore. Subindo na árvore mesmo. Aí depois que aconteceu isso, eu comecei a mandar bilhetinho e chocolatinho e tal, para expressar, se fazer. Olha, eu fiquei de fevereiro até junho, assim, rodeando os muros de Jericó, né? E ela ficava na dela, porque diz ela, né, que o dormitório inteiro feminino estava de olho em mim e ela não queria ser mais uma. Aí eu não sabia disso, né? E ficava achando estranho que eu dava atenção, ela não me dava atenção. Aí quando foi um dia, eu disse assim, ó, quer saber? Eu vou pedir ela em namoro. Aí no dia dos namorados, em junho de 1973, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Eu chamei lá na sala do conservatório, eu era professor de piano, chamei para falar com ela, falei, botei aquela conversa, não sei o que e tal e coisa. E quando terminei de falar, eu disse, e aí, o que é que você acha da gente começar um relacionamento? Ela estava assim, nervosa. Aí disse assim, vou pensar. Aí eu disse, ah, não, então você vai pensar aqui. Pensar o quê? É agora Vai ou nunca? pensar o quê? E o medo de levar um fora. Aí, meu amigo, eu fiquei e tal. E ela saiu. Quando ela viu que ela não ia sair sem dizer um sim, aí ela terminou, disse, ah, tá bom, vai. Tá bom. Aí eu deixei e tal. Ela saiu e a gente começou a namorar. E Deus foi acrescentando no conhecimento, no relacionamento, essa a- amizade, né? Essa, esse companheirismo que a gente desenvolve já vai para 53 anos, incluindo namoro, noivado, casamento, que tem sido uma bênção, né? Para nós, para nossa família, para a igreja, para o ministério. Eu só dou graças a Deus. Dessa união constitui sua família, que o senhor apresentou para a gente, e o chamado ao ministério, pastor, como ele ocorreu, e o senhor foi a sua linha histórica dentro do ministério, porque o senhor aposentou como um dos departamentais da nossa conferência, da Anunciação Geral. Qual foi a Uhum. sua trajetória no ministério, pastor? É o seguinte, a minha formação acadêmica é na área de música. Eu, academicamente, sou músico. Eu fiz 3 faculdades de música: graduação de piano, bacharelado em composição e regência e licenciatura plena em educação musical com área de habilitação em música. Depois de fazer essas 3 faculdades de música, eu fiz um mestrado em música. E eu tirei um mestrado em História da Música e Composição Musical. E, em paralelo, eu disse que precisava divulgar as músicas. A gente fazia, gravava, corria, era um sacrifício danado, mas as pessoas não ouviam, não tinham acesso. Aí então eu ouvi falar que estava vindo para o Brasil um programa chamado Está Escrito, que os empresários estavam interessados em bancar que ele fosse um programa em rede nacional. E eu olhei o Está Escrito americano e percebi que tinha a pregação do pastor Wander, mas no final tinha uma música e oferecia o curso bíblico. Aí eu pensei comigo, se esse negócio está vindo para o Brasil e tem um espaço para música, essa é a janela que eu quero. Aí eu entrei assim com o maior interesse para estar envolvido com o programa e tal, e graças a Deus deu certo. Eu comecei a trabalhar com o Está Escrito por causa da música. Mas Deus é tão bom, que depois que o programa começou, aí começaram a vir umas cartas dizendo assim: olha, eu assisti o programa, eu vi a música, eu vi a mensagem. E, sabe, eu queria estudar a Bíblia, o outro, eu estava querendo me matar, vi o programa e, sabe, Deus me livrou, eu quero, me ajuda, ora por mim. Aí o outro, não, meu casamento estava esfacelado. Eu comecei a ficar impressionado com aqueles testemunhos, as vidas transformadas, a ação do Espírito mudando a vida das pessoas. Aí eu me converti para a comunicação. Eu segui mais 9 anos trabalhando com Está Escrito. Do Está Escrito, a igreja me chamou para o ADSAT, que foi o começo da Novo Tempo. Fiquei 8 anos e meio como diretor do ADSAT. E depois de lá fui chamado para ser departamental de comunicação da divisão, com essa visão de missão e comunicação. Fiquei lá 1 ano e meio. Aí
Aí, depois de 3 anos, a igreja me chamou para eu ser o diretor de comunicação para o mundo inteiro. E aí eu fiquei 15 anos até que me aposentei. Então, eu me aposentei desse trabalho para a igreja de comunicação. Mas agora, aposentado, eu estou em tempo integral dedicado ao trabalho do Ministério Musical. Esse projeto aí que saiu agora, isso é o começo, mas já tem uns 5 ou 6 alinhados para fazer um atrás do outro. A mente não para um minuto, né, pastor? Que Deus continue lhe dando muita saúde, que eu sei que isso vai ser Amém. uma outra página do seu ministério que vai ser uma bênção para nós todos da Amém. igreja. O senhor poderia marcar para a gente o momento mais desafiador nessa caminhada e o momento mais feliz dessa caminhada? O momento mais desafiador tem vários, mas entre os vários bem difíceis, eu, eu vou pontuar o início do programa Está Escrito no Brasil. Foi um momento muito difícil por diferentes razões. Um outro momento foi o início da TV Novo Tempo, porque naquela época a gente transmitia o sinal em digital, mas o Brasil só tinha antena analógica, antena parabólica analógica. Então a gente morria de trabalhar e ninguém via o trabalho. Só quem tinha antena digital. E além disso, por causa disso, não tinha visão, não tinha apoio. Era muito Nessa difícil. época, o Está Escrito entrou veiculado na Rede Bandeirantes. Foi, não, mas isso foi antes do Foi ADSAT, isso. né? Antes. Mas ali a dificuldade era. Houve várias dificuldades. O inimigo tentou fazer de tudo para impedir a expansão desse Ministério de Comunicação. Mas Deus, que é maior e é supremo, abençoou, foi abrindo portas. Eu lembro que tinha uma época no ADSAT, nós éramos bem poucos, né? Éramos no começo com 5. Depois, quando melhorou, a gente tinha 8, 9, fazia uma TV de 24 horas. Hoje eles têm 600 e tanto lá. Realmente foi muito difícil. E a gente tinha 3 turnos, das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 da tarde à meia-noite. Então os editores vinham, trabalhava 6 horas, que é a legislação, né? Mas para atender a demanda e revisar os programas e aprovar os programas, eu chegava 15 para 6 da manhã e saía meia-noite e 15. Eu fiz isso 2 anos e meio. Trabalhava 18 horas por dia, todos os dias, e só descansava mesmo no O sábado. senhor está falando aí do que é anterior a Novo Tempo, o embrião Isso. do processo. Na verdade, já era Novo Tempo, mas com outro nome, entendeu? Uhum. E para ter uma ideia do pioneirismo, esse ADSAT, a Novo Tempo, ele começou 1 ano e meio antes de começar o Hope Channel nos Estados Unidos. Aí, porque a gente estava funcionando, o povo nos Estados Unidos, vamos fazer uma televisão também, né? Hoje está em 85 países, Pastor, mas foi um começo muito difícil. o terreno é aquele mesmo da Novo Tempo ali. Não, era em Nova Friburgo. E a estrutura era o quê, pastor? Era um galpão? Como é que é? Era um centro de treinamento da Golden Cross que gentilmente o Dr. Milton Afonso doou para a igreja. Então lá tem umas salas, umas acomodações que a gente ajustou para ser o início da Novo Tempo. Então tinha a parte da televisão, do rádio, a escola bíblica, está escrito, a voz da profecia. E lá a gente. Aí depois, quando aquilo cresceu, que a gente mudou para Jacareí, e lá a coisa expandiu e está onde está até hoje. Pastor Lima está usando a internet, postando vídeos, ele usa muito bem essa comunicação. Procure sempre o conteúdo dele, ele está continuando influenciando a gente nesse processo todo. Quando o senhor entra na Novo Tempo, eu vi um videozinho, estou falando disso, porque eu vi um vídeo do senhor entrando na Novo Tempo outro dia. Eu falei, mas, rapaz, o homem está lá na Novo Tempo, vai começar uma coisa nova, quer ver? Quando o senhor entra lá, pastor, a sensação que o senhor teve no início, sabe como é que foi muito complicado, e Aham, aquela estrutura eu tive lá, é linda, a estrutura hoje gigante, né? aham. Graças a Deus. O que que o senhor sente, sabendo que o senhor foi um dos precursores desse processo, ao entrar naquela estrutura e ver que a coisa se consolidou e hoje é uma realidade que abençoa Olha, muita. eu não tenho palavras para explicar o meu sentimento.
porque durante vários anos, no início da Novo Tempo, lá em Nova Friburgo, eu vivia cada dia momentos de profundo desânimo, porque a gente trabalhava muito, as pessoas não viam e a gente só recebia crítica, 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 crítica. Então, assim, no fundo do meu coração, várias vezes eu dizia assim, gente, eu estou gastando a minha vida, eu podia estar fazendo outra coisa. Agora estou aqui com essa, quebrando a cabeça com essa televisão aqui. No dia que eu fui para a inauguração daquele prédio lá em Jacareí, alguns anos atrás, que eu cheguei no portão, eu parei e comecei a chorar. Porque eu disse, eu errei o lugar. Não é aqui, não pode ser isso. A gente ficou tanto tempo batalhando e tal, mas olha o que Deus fez. Então, toda vez que eu vou lá, eu dou graças a Deus, porque Deus, ele supre os sonhos que a gente tem para o avanço da obra, para a missão, de uma maneira como a gente não imagina. É por isso que essa coisa que vocês falam, que tem que estar em movimento, que a busca diária do Espírito Santo e, sabe, e essa persistência em andar no caminho do Senhor é fundamental para que a obra seja consolidada. Você lembra quanto tempo o povo buscou o Espírito até que o Espírito Santo veio? Então, que Deus mantenha vocês nesse ministério aí da Sala 57, porque eu visualizo isso uma explosão de bênção para o mundo inteiro. Da mesma forma que o senhor passou por isso, tem dias que eu, como gestor da sala, junto com os nossos moderadores, quem ajuda a gente, tem hora que a gente esbarra na parede e diz assim, meu Deus do céu. Que eu pergunto para as pessoas, às vezes, curiosamente, para saber que tipo de reflexo a gente está emitindo, a pessoa, Aham, assim, dá muito trabalho mesmo, né? Deve ser difícil acordar todo dia de madrugada. Olha para onde as pessoas vão, né? Olha o que é, que elas. Não, não é isso que eu quero que vocês digam. Eu quero que vocês digam sobre a importância da mensagem para este tempo. As amém. vidas que se apresentam transformadas aqui. É isso que alimenta a gente para Exato. continuar fazendo. Certa vez eu fui chamado para avaliarem a sala 57 e a pessoa que me chamou preocupada com o que a gente estava fazendo com o dinheiro que a monetização da sala Hum, produzia. hum, E aí eu falei assim, não, mas não é monetizada a sala 57. Nunca foi. Sou pastor adventista, assino um termo de exclusividade para a obra. A igreja me mantém. uhum, Como assim? A sala não é monetizada? Eu falei, não, nós não ganhamos nada com isso, nenhum dinheiro. E provamos que ela não era monetizada mesmo, e não é, e não será jamais monetizada. Então, é por amor. O senhor acredita que um dia alguém perguntou assim para mim, um outro pastor perguntou assim, não dá fastio ficar fazendo a sala todo dia? Fastio, para quem não entende, não dá enjoo, não. Assim, falta de apetite. não- olha o que que o cara me perguntou sobre a sala, né? É, Então, tem hora realmente que a gente esbarra nessas coisas, mas quando eu vou para os testemunhos, pastor, e eu vejo que a mensagem sobre o Espírito Santo, de forma prática, esse amigo de caminhada, tem, tem levado milhares de pessoas a uma experiência profunda com Deus e levando isso para outros, que é o que alimenta a nós, os moderadores, os pastores que nos ajudam todo uhum, dia. Cada irmão que entra aqui com a janela aberta ou fechada, aquele que entra lá no YouTube, que eu nunca nem sei quem é, esse uhum. conjunto de esforços tem feito. E o que a gente mais quer, pastor, é que esse entendimento da pessoa do Espírito Santo, nesse último recorte do plano da redenção, seja compreendido e vivido novamente uma experiência pentecostal de Atos 2 agora na figura da chuva Cirode. Amém. E uma das razões, eu gostaria de vir mais aqui. O problema é que minha vida é uma correria tão grande que às vezes não dá, mas eu sempre fico muito feliz toda vez que eu venho e sempre a minha intenção é criar uma motivação para vocês continuarem, porque eu sei o que é viver uma situação de desânimo, eu sei o que é pressão, eu sei o que é estresse, incompreensão, crítica, eu sei o que é tudo isso aí. Então eu estou aqui publicamente assumindo
apoio a essa iniciativa maravilhosa de levar essas pessoas a viverem umas dizendo para as outras: eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, eu creio mais em Deus porque você existe, você é a parte visível de Deus. Então eu espero que vocês vivam no Espírito, tenham sempre esse amor incondicional, façam da missão uma obra atrativa e sejam uma comunidade. Esse é o desejo do meu coração. Muito obrigado, meu pastor. Assim, para nós da sala, suas considerações finais o que que o senhor entende? O senhor foi o homem da comunicação mundial da igreja, e aí, óbvio, a pergunta é muito dentro do contexto. Qual o senhor acha que são muitos os desafios? Mas Uhum. qual é o maior desafio da igreja hoje, enquanto igreja mundial? Essa igreja separada para levar o evangelho eterno para toda a nação. Qual é o nosso maior desafio hoje, como igreja? O nosso maior desafio é levar a mensagem de salvação a todo mundo. Existem barreiras que parecem intransponíveis por causa de questões políticas, preconceito, diferenças raciais, mesmo, sabe, todo tipo de barreira. E a quantidade de gente que nunca ouviu falar que Jesus existe é muito grande. São bilhões de pessoas. A gente, por exemplo, tem a ilusão de que tá indo muito bem, porque, por exemplo, a gente vive no Brasil, um país livre, a gente tem, sabe, mesmo com os problemas, tem democracia, etc, etc. Mas tem lugares que você não imagina. E é como eu digo, brasileiro, ele tem a tentação de só dar valor para o Brasil depois que sai. Você sai e vai viver como estrangeiro em algum lugar, quando volta, não tem lugar mais maravilhoso que o Brasil. Apesar dos problemas, né? Ninguém é cego, mas é a terra da gente e é uma bênção. E eu creio no papel missionário do Brasil para levar o evangelho a todo mundo, não tenho dúvida. A Sala 57 mesmo é uma iniciativa de igreja local que se transformou num fenômeno global. Ela chega em tudo que é país do mundo e gente se batiza, ex-adventista volta para a igreja. Então, realmente esse é o maior desafio que tem. Agora, eu percebo que no meio de todos esses desafios, a mão de Deus guia e abençoa. Tem uma história que se conta em família lá, que diz que uma vez um irmão da igreja, ele tinha sabe esses irmãos que dizem assim, bom dia, queridos irmãos da Escola Sabá, aí todo mundo, Tina, é um prazer estar com vocês hoje, quantos de vocês fizeram o ano bi? Aí todo mundo blicou e tal, esse tipo de coisa, né? Aí ele chegou uma vez, foi passar a lição da Escola Sabatina, ele chegou e disse assim, irmãos, o cristão tem que ser pré. Aí um outro disse, precavido, precavido, irmãos. Quando sai de casa tem que ver se a chave está no canto, trancar a porta direitinho, os ladrões estão soltos, mas o cristão tem que ser pré. Aí o outro, prevenido, sim, isso, muito bem. Não saia sem o guarda-chuva, pode chover, você tem que estar prevenido, a vida é cheia de imprevisto, mas o cristão tem que ser pré. Aí o outro, vidente, previdente, antes do problema acontecer, você tem que se antecipar, que não sei o que e tal, e coisa. Mas o cristão tem que ser pré. Aí os membros da escola sabatina olharam para eles, irmão, desculpa aí, mas ninguém está sabendo que pré é esse seu, não. Ninguém sabe, irmão, ninguém sabe. Então eu vou dizer para vocês, o cristão tem que ser perseverante. Ah, não ia achar mesmo, não, né, pastor? Olha, eu estou falando uma brincadeira para vocês, mas isso é uma história verdadeira, isso que eu estou contando para você. É uma brincadeira, mas é uma história verdadeira. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: sem perseverança não existe vitória. Eu estou vendo a Verônica Coutinho colocar a capa aí de um projeto que eu fiz um tempo atrás, do Grande Coral Infanto Juvenil Adventista. Verônica, vou voltar a mexer com criança e orquestra sinfônica. Já está na escala aqui das coisas para fazer. Esse projeto foi 2.500 crianças cantando com a Orquestra Sinfônica do Recife. Foi maravilhoso. Vou fazer mais disso aí. Esse aí, né, pastor? É, mas é difícil, parece impossível, mas para Deus não tem impossíveis.
Se você pensar que as coisas são difíceis para Deus, você só imagine Jesus, o Rei do Universo, ele vir para a barriga de uma mulher, Maria, e nascer como um bebê. Ah, se ele é capaz de fazer isso, é capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Então, meus queridos, é o seguinte: se você amanheceu o dia meio desanimado, acho que eu vou largar tudo de mão, tá? Pode mandar o cão para longe, porque Deus tem um plano maravilhoso para você. Mas você precisa, se você esquecer do que eu estou falando, você lembra assim: eu preciso perseverar. Você tem que perseverar, porque aquele que perseverar até o fim é esse que vai ser salvo. Quem fica com nhanhanhanhanhan pelo meio do caminho, estou cansado, desanimado, acho que não vale a pena, não sei o quê. Tira essas minhocas da cabeça. Persevere em oração. Persevera no estudo da Bíblia. Persevera no testemunho. Eu não estou falando de justificação pelas obras. Eu estou falando de você perseverar em escolher Jesus. Perseverar em servir a sua obra. Em viver para a sua glória. É esse tipo de perseverança. E Deus vai lhe dar a vitória. Quando você ficar velhinho, velhinha, tiver para morrer, você vai olhar para trás e vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, aquela coroa lá, ó, tá garantida para mim e para todo mundo que amar a Jesus. Inclusive vocês aqui da sala 57. Então, meus amigos, é o seguinte: palavra do dia: viver uma vida de perseverança na mão de Deus, pedindo para que o Espírito Santo guie cada passo. Bom, eu não posso terminar esse momento com o senhor sem fazer uma alusão muito agradecida à Sonete, sua esposa. Dê um abraço nela da sala 57. Diz que nós a amamos também, viu, pastor? Amém. Vou falar Nós assim. agradecemos pela vida dela, porque a vida do senhor hoje é o que é, porque ela apoiou tudo isso todo o tempo. Ela também constituiu-se a mulher que é, porque o senhor a apoiou todo o tempo. Então, um abraço na sua digníssima Obrigado. esposa. Podemos terminar esse momento com essa música? Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus, né? Vamos ouvir? Pode? Que aí a gente encerra com música, né? Tá ótimo. Vamos lá. Vamos para esse hino que o pastor compôs. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece
Quanto às suas vindas na sala 57, só minha cena, pastor, que a gente ajusta como fez agora. Eu tenho 4 coisas para dizer para o senhor, pastor. Eu Tá amo o bom. senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio Amém. mais em Deus porque o senhor existe. Amém. Eu vou pedir um favor. O senhor ora pela sala e eu oro pelo seu ministério nessa nova fase. Eu Tá bom. começo e eu termino, tá bom? Tá bom. Pai bondoso, que momento legal esse. Ver por trás da figura do pastor Williams toda a sua, uma parte da sua história que é gigante. Ver que houve momentos difíceis e aqui todos nós passamos por eles. Mas ele persistiu e o Amém. poder do Espírito Santo está até hoje e continuará até a vinda de Cristo ou o seu descanso, o senhor sabe, promovendo e divulgando o reino dos céus. Minha Amém. esposa, filhos, netos, família, seu ministério agora numa nova fase, o senhor sempre abriu portas, ele imaginava as coisas, ele continua abrindo possibilidades para essa nova fase, para que ele continue sendo um vaso que nos abençoe com os seus dons e capacidades. Vai Amém, Jesus. com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, eu te louvo pela dádiva de Jesus e pela bênção que é o Espírito Santo guiando, moldando, mostrando por onde a gente deve caminhar. Senhor, eu te agradeço porque tu nos criaste, tu sustentas a nossa vida e porque tu vieste a esse mundo para nos salvar e garantes a certeza de vida eterna. Eu te peço nesse momento uma unção especial do teu Espírito sobre esse projeto da Sala 57. Que cada pessoa que pela manhã vem aqui, que ela seja enriquecida. Dá para os coordenadores, para o pastor Wagner, para os pastores, os ministros envolvidos nesse projeto, dá para eles essa perseverança, porque não é fácil fazer um programa diário de tantas horas e por tantos anos. Mas eu te agradeço por esses 3.000 batismos, por quase 20 milhões de visualizações e pela bênção de mais de 1.000 vídeos disseminados. Que esse projeto continue e que cada pessoa envolvida seja fortalecida na certeza de estar cumprindo a tua vontade e o teu plano perfeito. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos e que esse dia seja um dia cheio de bênção sob a tua direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Precisando, nos avisa aqui sobre os novos projetos que a gente põe para rodar e anunciar para todo canto, pastor. Tá ótimo. Olha, lá no Nordeste tem um ditado que diz o seguinte: um feliz ano novo com muita galinha e muito ovo. Um abraço, meu pai. Vou ficar aqui a manhã inteira conversando com o senhor, que é uma benção. Tá bom, um Obrigado, amigo. abraço, felicidade. Um grande dia na presença de Deus. Obrigado, até logo. Privilégio, né, irmãos? Muito privilégio ter